Pai do Senhor para todos, estamos adentrando em mais uma aula, mais uma lição bíblica da Escola Dominical, em nosso canal EBD Jovens e Adultos. Estaremos agora estudando a lição 11, lição de número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. O textual dessa lição fala de forma bem clara no Salmo 34, verso 17, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Foi o que Davi disse ao escrever esse salmo. Ele disse que Deus, Ele nos livra de todas as angústias, mas é para aqueles que clamam, é os que clamam a Ele, os que clamam a Deus. Deus, Ele é fiel para tirar a angústia que está dentro de nós. Isso é em todas as circunstâncias da vida, em todas as situações, momento de aperto, momento de crise, momento de dificuldades sentimentais, dificuldades morais, qualquer âmbito da vida humana. E ele também diz nesse mesmo salmo, sendo que no Salmo 34, verso 18, ele diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor nos livra de todas as nossas angústias, nossas aflições. Ele permite que aconteça, porque a vontade permissiva de Deus, ela acontece, ela permite que alguma coisa aconteça. Porém, dentro da vontade permissiva de Deus, Deus também dá um escape para nós, para a humanidade, para o ser humano. Porque a Bíblia diz que não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus que nos dará um escape. Deus, Ele é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. A Bíblia diz que nenhuma promessa aqui na Bíblia, nenhuma promessa cairá por terra. Nem um jota, nem um tio se omitirá da lei do Senhor, antes que toda profecia se cumpra. Então, Ele é fiel para fazer aquilo que prometeu na minha e na sua vida, assim também como Ele fará tudo aquilo que está na Bíblia. Antes que o véu do tempo seja rasgado e antes que acabe toda esta geração, que acabe todo esse planeta Terra, que está cada vez mais sendo destruído, mas Ele vai cumprir. Ele vai cumprir com todas as promessas que Ele fez desde a fundação do mundo. E falando a respeito dessa lição, onde enfocaremos a palavra-chave chamada socorro. A palavra socorro será uma das palavras principais desta aula. Queremos ver exemplos bíblicos aonde o socorro de Deus foi acionado, onde Ele chegou com o socorro no momento certo, na hora exata e no lugar certo que Ele planeja. Você pode abrir a Bíblia no livro de Esther, livro de Esther, Rainha Esther, no capítulo 5, versículo de 1 a 6, quando está na apostila, na lição, que diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o seu cetro de ouro.
que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei à pressa a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Qual é o teu requerimento? E se fará. Ainda até metade do reino. Só até o versículo 6 para a vossa meditação. Observe que a rainha Esther, no início da história, no seu próprio livro, não era bem recebida por Assuero, não. Assuero não queria saber dela. Assuero não gostava de Esther. Porém, à medida que a história vai sendo desenvolvida, à medida que a história vai sendo desenrolada, você vai ver que o próprio Mardoqueu, que era primo de Esther, foi quem deu apoio total a Esther, fazendo com que o rei se agradasse de Esther, porque Esther não tinha acesso direto ao rei, não. Esther não poderia se aproximar do rei, não, até por ser mulher, porque mulher só chegava próximo de homens, segundo aquela tradição judaica, quando era convidada. E o rei Assuero nunca havia convidado Esther, nunca tinha chamado Esther para nada, mas ela estava ali porque estava acompanhada pelo seu primo Mardoqueu, o seu primo Mardoqueu estava sempre à porta do rei. Diariamente ele estava ali na porta do rei, como que diz assim: eu não tenho nenhum cargo, não sou rei, eu não sou rei, porém vou estar sempre à porta do rei para estar atualizado com o que ele quer fazer. E tudo que Mardoqueu via e ouvia da parte do rei, Mardoqueu fez com que Esther conhecesse. Mardoqueu fez Esther entender. Então Mardoqueu se posicionou no lugar da sua prima Esther, fazendo com que o rei desse uma oportunidade a Esther. Mas isso aí tudo a gente vê que foi plano do Senhor, porque o rei Assuero havia levantado no início, lá no capítulo 1, um decreto que mataria todos os judeus. E quando Esther soube disso, Esther reuniu o povo dela, o povo de Deus, melhor dizer, reuniu as pessoas e fez um jejum, fez um sacrifício, buscou ao Senhor em favor dos judeus. E à medida que ela foi buscando, foi orando, Deus foi orientando ela e foi levantado um edito. Foi levantado um edito para que não fossem mortos, para que jamais os judeus fossem mortos. E quem fez isso foi Esther. Esther foi que se entregou em prol dos judeus, arriscou a sua vida para salvar os judeus, levantou um decreto para que jamais fossem mortos. E Deus, por misericórdia, atentou para esse decreto, a qual a sua filha, rainha Esther, havia se posicionado em botar em prática. Já nesse capítulo 5, a gente vê que o comportamento do rei já foi diferente. O comportamento do rei já estava se agradando de Esther e já mandou que Esther escolhesse o que é que ela queria que fosse feito.
O rei disse a Esther: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Veja como Deus transformou o caráter daquele rei, de maneira que o rei não gostava de Esther e passou a gostar. Quis dar até a metade do reino. Quis dar até a metade do seu próprio reino. Mas Esther não escolheu. Esther não se pronunciou dizendo o que queria, não. Esther disse o quê? Se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Simplesmente Esther fez menção do banquete que ela havia preparado tanto para o rei Assuero como para Amã. Mesmo eles não sendo a favor de Esther, mesmo eles sendo contra, mas Esther teve a ousadia de preparar o banquete para eles dois, que pela lógica do assunto eram inimigos de Esther, não gostava de Esther, não dava a mínima importância a Esther. Porém, quem muda o caráter e o coração do homem é Deus. Deus foi ali e mudou o caráter tanto de Assuero como o caráter de Amã, para dar vitória à sua filha Esther, né? Dando vitória a esta rainha que teve disposição, coragem, ousadia de agir em favor do povo de Deus. Embora que no livro de Esther você não vai ver o nome de Deus, não. O nome de Deus não aparece lá. Porém, Deus estava presente também naquela cena. Do começo ao fim, foi Deus que traçou toda a história, encaixando uma na outra, para que a vitória fosse tanto de Esther, como também de Mardoqueu, que era seu primo, que lhe ajudou a conseguir uma aproximação maior com o rei. Então, tanto Esther contou vitória a Deus, como também Mardoqueu foi vitorioso. Queriam armar aquela forca para Mardoqueu cair, né? Aquela cova, para jogar Mardoqueu e Mardoqueu dali morrer, perecer. Porém, Deus livrou Mardoqueu de ser morto. Protegeu Mardoqueu. Pegou até as vestes reais e colocou em Mardoqueu e mandou Mardoqueu sair andando pelas ruas com as vestes reais. Quer dizer, honrou a Mardoqueu. O rei honrou, porque as vestes reais e andar em cima de um cavalo era sinal de honra. Então ali foi Deus honrando a Mardoqueu através do próprio rei, né? O próprio rei se compadeceu de Mardoqueu, dando as vestes reais, coroando a Mardoqueu, assim também como aconteceu com Esther, que passou a vestir as vestes reais. Isso é uma prova que Deus nos socorre usando alguém. Com uma só pessoa, Deus usa para livrar a muitos. Usou Esther, uma só pessoa, para livrar uma população enorme de judeus, que a Bíblia não diz a quantidade de judeus que estavam naquele momento, mas com uma só rainha, uma só pessoa, Deus fez o milagre da provisão. Deus proveu e socorreu aquele povo ali, não deixando que eles fossem mortos, mas que eles permanecessem com vida, para que o nome de Deus fosse glorificado em todos eles, na vida de todos eles. E para concluirmos este raciocínio, podemos ver que ao ser coroada, Esther entrou no palácio do rei Assuero e ali passou a estar no lugar da jovem Vasti. Quer dizer, a jovem Esther estava no lugar da
rainha Vasti, que no caso Esther foi a substituta de Vasti. O rei dispensou Vasti e colocou Esther no lugar de Vasti. Por quê? Porque Vasti foi destruída. E interessante que o rei Assuero foi em busca de uma jovem e não encontrou jovem nenhuma da qualidade de Esther. Então, nos olhos de Assuero, só restava Esther mesmo para ocupar o lugar no palácio real. Porque o rei Assuero buscava uma moça, buscava uma virgem, buscava pessoas desse caráter. Tinha que ser virgem pura, tinha que ser uma pessoa da qualidade de Esther, que não houve ninguém, nenhuma mulher que se destacasse como foi Esther. Esther foi destacada, Esther foi privilegiada naquele momento, naquela ocasião. Esther era formosa à vista, Esther era virgem, era moça prudente. E isso foi os requisitos que o rei usou para poder escolher Esther e colocar no lugar de Vasti. Tinha muitas candidatas, mas nenhuma das candidatas chegaram ao mesmo nível ou superior ao nível de Esther. Quando Esther foi escolhida para o lugar de Vasti, veja o que acontece. Esther superou todas as moças que até então haviam sido apresentadas, pois achou graças diante do rei. Com certeza Esther era bela, tinha boa fisionomia, porém foi o Senhor que fez o coração do rei de escolher a Esther, porque tinha muitas para Assuero escolher, mas Assuero achou graças diante de Deus, achou graças em Esther. O que quer dizer achar graças? É como se o rei tivesse dizendo assim: você, Esther, foi sorteada pelos meus requisitos. Os meus requisitos caiu em você. Você foi sorteada, foi privilegiada, porque atingiu a meta, atingiu a pontuação exigida para exercer o cargo de rei, cargo de rainha. Era isso que o rei Assuero queria dizer quando ele disse que achou graças aos olhos de Esther. Foi ele contemplando a Esther. Esther foi contemplada para assumir o reinado. E não é diferente do dia de hoje. Deus, ele lá de cima, ele pode achar graças a qualquer um de nós e dizer assim: vou eu levantar você para uma obra, vou eu lhe preparar e você será o próximo rei, ou a próxima rainha, ou um presidente, ou um governador, seja lá o que for, porque naquele tempo se chamava rei, mas rei era comparado a um presidente nos dias atuais. Rainha também era considerada como uma presidente para hoje, mas não importa qual seja o cargo, né? Mas o importante é que Deus, quando ele acha graça diante de alguém, quando ele toca na sua consciência de chamar alguém, ninguém pode tomar o seu lugar, não. Ninguém pode tomar a chamada daquela pessoa que Deus quer levantar e quer usar, não. A Bíblia diz que Deus achou graças diante de Noé. A Bíblia diz que Noé foi privilegiado, né? Noé achou graças diante de Deus porque Deus resolveu honrar a Noé. Então Noé foi contemplado para ser um canal para construir a arca e posteriormente formar uma nova geração, construir uma nova geração após o dilúvio.
ali foi uma provisão também. Deus proveu a sua família, né? Noé e sua família, e também proveu as necessidades dos animais, guardando eles, preservando eles com vidas, para eles não perecer junto com o dilúvio. Mas depois Deus foi e tornou a formar uma nova geração. Já com a rainha Esther, Deus teve que amolecer o coração do rei Assuero, que antes não gostava, antes não tinha prazer por Esther nenhum, mas teve que abrir mão do seu próprio eu, seu próprio ego, teve que amolecer o coração e botar na função real, botar dentro do palácio quem ele não queria que botasse. Mas agora chegou a vez de Deus agir. Agora é Deus que entra em ação. Então quando Deus entra em cena, tem que ser do jeito que Deus quer. O rei vai fazendo até enquanto Deus não botar a mão. O rei fica à vontade, toma qualquer decisão. Mas quando é Deus que dá a sua sentença, o homem não tem para onde correr. É aquilo e aquilo mesmo. É aquilo que Deus ordenou e dali não passa. Foi o que aconteceu com a rainha Esther, né? Foi o que aconteceu na vida desta jovem, por nome de Esther. Deus capacitou ela de uma forma que os próprios inimigos delas ficaram surpresos, sem entender o mistério que havia na vida de Esther, né? Como muitos também não entendem o mistério que há em nossa vida e tenta explicar de um jeito, de outro, e acaba criticando de nós, acaba falando mal de quem não deve, falando de pessoas que não é para falarem. Mas o importante é Deus falar por nós, o importante é o que Deus pensa de nós, não o que as pessoas pensam da gente. O importante é o que Deus vê lá em cima. Deus vê a gente de uma forma, já o homem não, o homem nos vê de outra maneira, mas o importante é a gente saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e da forma que Ele fizer, o que Ele quiser fazer conosco, temos que levantar a mão para os céus e adorar, levantar a mão para os céus e dar graças a Ele por tudo, porque nada Ele nos deixará faltar. Deus diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Então Deus não vai deixar você faltar com nada. Deus não vai deixar você passar fome, perecer, porque Ele supre todas as minhas e as suas necessidades. Que a Bíblia diz que Deus cuida até dos lírios do campo, que não semeiam, que não trabalham, mas eles precisam também do alimento. E assim como os lírios do campo, que não trabalham, nem se vê em trabalho nenhum, comem, e nós? Por que é que Deus não vai nos suprir, não vai suprir, nos alimentar? Por que Deus não vai nos vestir? Por que é que Deus não vai nos suprir todos os mantimentos necessários? Ele vai, Ele faz, é a própria palavra dele que diz, Ele supre todas as necessidades, e ainda Ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos a Ele ou que pensamos. Tudo isto é para a honra e a glória do seu nome. Não é para o homem se vangloriar, não, nem bater no peito dizendo que pode ou que faz, porque só quem pode, quem faz é Ele, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é que manda em tudo. Ele manda e não é mandado. Então Ele mandou o rei preparar tudo que tinha de ser preparado para que Esther assumisse o reinado, que Esther se posicionasse e guerreasse contra o povo dele. E Ele também não vai deixar que nós estejamos despreparados, não. Ele vai levantar alguém que vai, no momento que algum rei vier levantar uma falsa lei, levantar uma lei
criada pelo diabo, como essa lei que o rei Assuero queria, não vinha da parte de Deus, mas seria um decreto da parte do diabo. Então quando um presidente vier levantar uma falsa lei, uma lei que vier de encontro aos princípios da palavra de Deus, Deus vai ter levantado já algum para combater, para acabar com esse decreto. Deus pode fazer isso. Deus pode levantar alguém da onde você não espera para desfazer aquilo que está indo de encontro ao que Deus preparou para nós na sua palavra. E Ele não nos deixará vacilar, não nos deixará que a nossa vida venha a ser perecida por causa de quem estiver no poder, de quem estiver na frente da nossa nação, de quem estiver na frente do Estado. Jamais. Como também não deixou o povo judeu ser morto inocentemente, porém deu livramento através da rainha Esther. Deus ainda tem muitas Esther no mundo que Ele vai usar para fazer coisas maravilhosas ao favor do seu povo, ao favor do povo de Deus. Deus vai levantar ainda muitas, porque não pense que Deus só vai usar homens, não. Deus também usa mulheres. O ministério de Jesus também tinha mulheres no meio, agora sendo que para funções específicas, não tinha função ministerial. A mulher não exercia cargos, funções que viesse tomar o púlpito, que viesse tomar destaque, porque Deus não fez a mulher como cabeça, não. Deus fez a mulher para ser ajudadora do homem. O homem é que é o cabeça. Então Deus pode usar a mulher para outra atividade, não para ser cabeça. Não ser cabeça do ministério. Porém, Deus usa para funções abaixo do ministério, mas que não venha colocar ela para baixo. Porque Deus também usou mulheres na Bíblia, como a gente fala. A mulher nunca foi discriminada por Deus. Deus tratou todos por iguais, como Ele sempre trata todos por iguais. Tanto homens como mulheres. Para Deus dá os mesmos direitos. A diferença é que existem coisas que Deus confiou aos homens. E existem funções que Deus confiou às mulheres. Mas isso não quer dizer discriminação, não. Deus usou a rainha Esther, usou Ruth para uma grande obra. Usou também muitas outras que tem na Bíblia, que assumiram uma responsabilidade perante Deus, e Deus era com elas. E por Deus ser com elas, nada de mal acontecia, só acontecia aquilo que estava já arquitetado por Deus, já planejado por Deus para acontecer. Como na nossa vida também é. Só acontece aquilo que realmente já está determinado pelo próprio Deus. E aquilo que houve na história de Esther, no seu livro, formado por 6 capítulos, todos aqueles 6 capítulos que ela escreveu foi exatamente baseado naquilo que Deus havia já preparado muito antes que ela viesse a nascer, né? Antes dela nascer, Deus já estava com um plano certo do que ia realizar na vida de Esther. Em todos aqueles capítulos que ela escreveu o seu livro. Como também Ele planeja a nossa história antes que a gente venha a conhecer a Ele. Ele já nos conhecia. Ele já sabia aonde nós iríamos habitar, aonde nós iríamos morar, com quem iria morar. Tudo já está na mente de Deus. Deus já sabe de tudo de antemão, porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo bem antes. Olha, passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. Deus vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só, porque Ele é dono do tempo e dono de tudo que existe. Todo o universo está na palma das suas mãos. E eu aqui venho agradecer
por essas mensagens, que não é a aula propriamente dita da escola dominical, mas é apenas um resumo da lição, é uma pré-aula para você compreender melhor o que pode ser falado na sua respectiva classe da escola dominical, mas que temos muito que aprender ainda. Não terminou aqui. Isso aqui é apenas minhas palavras, mas ainda tem mais assuntos pela frente. Quero agradecer a todos e que Deus continue vos abençoando em tudo. Amém.